E aí, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa gloriosa revisão FAMERP 2026, prova de conhecimentos gerais agora, né? Lembrando que semana passada a gente fez a prova, né? Na verdade, o simuladinho, né? Eu bolei um simuladinho de prova de conhecimentos, prova dissertativa, né? Prova de conhecimentos específicos. E hoje eu fiz um simuladinho, baseado no que eu acho que vai cair, da prova da FAMERP, né? Os conhecimentos que estão na provinha de teste, tá? Mas antes, esta revisão que você está vendo aqui, que vocês estão vendo, ela faz parte do meu extensivo Medicina, né? A gente está em 2025, ela faz parte do curso do extensivo revisão, né? Por prova do extensivo Medicina 2025, né? Como que é o curso extensivo Medicina? Então, quando assim que você adquire o curso, né? Você cai dentro da plataforma e aqui, ó, nós temos as sessões, tá? Então, a sessão número 1, né? Eu explico como é que funciona o curso. Aqui a gente tem o calendário do curso, o WhatsApp do curso para poder tirar dúvida. Não existe um plantonista. Quem tira dúvida sou eu mesmo. Meus alunos estão aqui para provar isso, né? Aí na sessão número 2, a gente tem a Física Zero, que é uma semana que a gente estuda. Eu bolei um mini curso de matemática, pensando em todas as operações matemáticas que a gente tem para as questões de física, tá? Então, tudo que for necessário de matemática para física a gente vai abordar aqui, tá? Então, uma série de conceitos a gente vai ver. E aí, na sessão número 3, aí começa a física propriamente dita, tá? Então, mecânica, física número 1, na sessão número 3, a introdução à cinemática, MU, MUV1, MUV2, gráficos, lançamento, tal. Então, a mecânica inteira aqui, tá? Vamos lá. Aí, na seção número 4, eu tenho a eletricidade, que é eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. A gente tem aqui também gravitação. Deixa eu pegar uma de gravitação aqui para vocês verem. Ó, toda a aula, né? Você tem a aula em si, né? Que é a aula em vídeo, né? Aí tem a teoria que você vai baixar, um PDF para preencher, aqui, baixa. Então toda a aula você vai baixar, vai ter um PDF, e aí você vai preenchendo, tá? Então aqui, ó, energia potencial gravitacional de duas massas, tal, a gente vai preenchendo, vai acompanhando. Aí eu vou falar aqui satélites, né? Geossíncrono, as características, depois satélite geoestacionário, né? Depois a gente fala um pouquinho de marés, né? Onde a gente termina a parte de gravitação, tá? E depois, toda santa aula tem lista de exercícios, tá? E aí, você vai ter... então, a gente vai ter uma aulinha mais ou menos de 50 a 1 hora, né? 50 a 60 minutos, né? Para Física 1, 1 hora para Física 2, 1 hora para Física 3. Então, mais ou menos 3 horas de aula teórica. Para cada aula, um PDF de teoria. Para cada aula, uma lista de exercícios contendo 30 exercícios, tá? Todos os exercícios têm resolução, né? E mais da metade deles, resolução em vídeo, tá? Então, para cada... É tudo muito bem planejado, tá? Bom, e aí temos a terceira parte, a Física 3, né? Na seção número 5, que é a parte de termologia óptica e ondulatória, tá? Depois que a gente termina... São 28 semanas, depois que terminamos as 28 semanas de teoria, a gente entra em revisão, vai ter uma revisão geral de tudo da teoria. Depois a gente passa a abordar revisão por vestibular, tá? Então a gente já pega o vestibular, vê as características do vestibular, né? E aí eu bolo, analiso a prova, vejo com o que vai cair, né? E bolo uma prova parecida com o que eu acho que vai cair, que é esta aula de hoje, né? Focada na FAMERP, tá? Aguardem, semana que vem vou fazer isso para a Unifesp, tá? Fiquem espertos, teremos uma aula específica para a Unifesp. E já estarão abertas, essa semana ainda estarão abertas as inscrições para o Extensivo Medicina de 2026. Que beleza. Então vamos lá. Então, prova de conhecimentos gerais, assim, o material, o pessoal do curso já pegou, né? O pessoal que está vendo pelo YouTube, eu vou deixar... Tá na descrição do vídeo, tá? Tá na descrição do vídeo aí embaixo. Tem um materialzinho, tem um linkzinho, vai te direcionar para o Google Drive. Você pega lá, resolve antes e depois acompanha a linha de resolução aqui comigo. Muito bem, então vamos lá. Questão número 1.
Acompanha. É um sistema amplamente utilizado para determinar a velocidade de veículos, muitas vezes chamado erroneamente de radar, possui dois sensores constituídos de laços de fios condutores embutidos no asfalto. Cada um dos laços corresponde a uma bobina. Quando os veículos passam pelo primeiro laço, a indutância da bobina é alterada e é detectada a passagem do veículo por essa bobina. Nesse momento é acionada uma contagem de tempo, que é interrompida quando o veículo passa pela segunda bobina. Com base no sistema, considere a seguinte situação. Veja, é assim, né? Vocês já devem ter visto no chão da avenida, no chão da rua, é um negócio assim, ó. A gente chama laço indutivo, né? Então, quando o carro tá vindo aqui, tá? O carro tá vindo aqui na via, tá? Você tá vendo de cima, o carro tá vindo aqui. Quando ele passa pelo primeiro laço indutivo aqui, que está colocado no chão, varia o fluxo magnético e detecta a presença do carro, tá? E aí, nesse primeiro laço, abre a contagem. O cronômetro é acionado. Quando o carro passar pela segundo sensor aqui no chão, ele interrompe a passagem, tá? E aí, você tem a distância entre os laços indutivos, tá? Essa distância é uma distância bem determinada. E aí, tendo a distância e o tempo, aí o computador calcula a velocidade. E se a velocidade for maior que a velocidade limite na via, o terceiro laço indutivo dispara o flash e você ganha uma fotinho do seu carro, né? Ganha uma fotinho da chapa do seu carro. Claro que não ganhou, não é de graça, né? A foto virá pelo correio, né? Mais uns cento e poucos reais que você vai ter que pagar e mais alguns pontinhos da multa na carteira, tá? Mas veja, isso aqui então, na verdade, não é radar, tá? Porque radar mesmo, radar é uma sigla, né? Radar significa Radio Detection and Ranging, né? Detecção e medição por onda de rádio, tá? Então, não tem onda de rádio nenhuma aqui, tá? Aqui é só o laço indutivo. Então, tecnicamente, isso aqui não é um radar, tá? É um sensor que mede velocidade, mas não é um radar. Bom, continuando. Com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Em uma determinada via, cuja velocidade limite é 60 km por hora, a distância entre as bobinas é 3 metros. Tá? Então ele está falando para nós que a distância entre as bobinas vale 3 metros. Muito bem. Ao passar um veículo por esse radar, foi registrado um intervalo de tempo entre a passagem entre duas bobinas. Tá? Então o ΔT entre passar essas duas bobinas aqui, o ΔT ele fala que é 200 milissegundos. 200 milissegundos. 200 milissegundos. A sinal alternativa que apresenta a velocidade determinada pelo sistema quando da passagem do veículo. Aí você vai falar, pô, professor, mas a velocidade não é dada 60 km por hora? Não. 60 km por hora é a velocidade limite, não é a velocidade do veículo, tá? A velocidade do veículo a gente vai calcular agora, tá? Vamos lá, e a gente vai calcular a velocidade do veículo usando a formulinha da velocidade média, né? Então vamos lá. Velocidade média. Gente, normalmente a primeira questão da FAMERP, conhecimento geral, é uma questãozinha de velocidade média, tá? Então a velocidade média é ΔS por ΔT. Então, qual que é a distância entre os sensores? Ele falou lá, 3 metros. Qual que é o tempo? 200 milissegundos. 200 mili é 10 a menos 3, tá? Então, tem que lembrar os prefixos, né? Vamos lembrar aqui, ó, os prefixos, tá? Mili, micro, nano, pico. O mili é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. E o pico é P minúsculo. Pico é 10 a menos 12, tá? Esses são os submúltiplos. Mili, micro, nano, pico, tá? E os múltiplos, quilo, mega, giga, tera. Quilo é 10 a terceira. Mega é 10 a sexta. Giga é 10 a nona. E tera é 10 a 12, tá? Então ele falou milissegundo, tá? Então é 200
Mili é 200 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Bom, fazendo a continha aqui, a velocidade média vai dar 3 sobre 2, 1,5, né? Aqui embaixo, com 10 a menos 3, vezes 10 vezes 10, a 10 a menos 1, né? Dividido por 10 a menos 1 é multiplicado por 10 a primeira. Então, essa velocidade média dá 15 metros por segundo. Aí a gente faz vezes 3,6, isso aqui vai dar 54 km por hora. Então está abaixo da velocidade limite. Não vai tomar a multinha, não receberá a fotinho, né? Então dá a alternativa C, matamos o exercício. Beleza, gente? Tranquilo, primeiro exercício. Fácil. Tá, exercício acaba sendo um exercício bem tranquilo, né? Via de regra, né? Claro, lembrando que aqui é física, né? Se o examinador quiser, ele complica a tua vida, né? Mas normalmente acaba sendo exercício tranquilo. Podemos ir pro próximo? Vamos lá. Próximo exercício, exercício número 2, acompanha. Em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Então, o cara arrastando a caixa. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 kg e seus coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a superfície de contato da caixa e do plano são, respectivamente, 0,5 e 0,3. Sabe-se ainda que cada trabalhador dessa construção exerce uma força horizontal de 200 newtons e que um trabalhador só não é capaz de fazer o serviço sozinho. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores deslocam com uma velocidade constante por uma distância de 12 metros. Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? Então veja, ele fala ali que depois que colocou em movimento, eles vão deslocar a caixa por 12 metros. Né? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é para colocar a caixa em movimento. Tá? Então vamos fazer o diagrama do corpo livre aqui. Vamos desenhar as forças. Tá? Então olha lá. Forças sobre a caixa. As forças que atuam na caixa. Então temos a caixa aqui. E a caixa está apoiada, eu vou desenhar o chão aqui, ó, no plano horizontal, tá? Então, temos a caixa aqui apoiada no plano horizontal. Então, quais são as forças que atuam na caixa? Existe a força que o planeta Terra exerce na caixa, né, puxando ele verticalmente para baixo, que é o peso. Muito bem. Aí, a caixa não está caindo. Por que ela não cai se tem uma força apontando para baixo? Porque o chão não deixa. Então, tem a força que o apoio faz perpendicular à superfície, chamada de normal. Aí, os trabalhadores vão exercer força, de acordo com a figura, né, horizontalmente para a direita, tá? Então, é a força que os trabalhadores vão exercer. E aí, a caixa, ela vai ter uma tendência a escorregar, né? Então, vai aparecer uma força contra a tendência de escorregamento, tá? Aqui a força de atrito. Tá, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Para a caixa ficar na iminência de movimento, né? Ou melhor, para ela entrar em movimento, a força... Cadê minha canetinha? Aqui. Para ela entrar em movimento, a força que os homens têm que fazer tem que ser maior que a força de atrito máxima. Se for igual, fica na iminência de movimento, mas não entra em movimento. Tu tem que fazer uma força maior, tá? Tá bom. Então, aqui a força, eu vou colocar a força dos trabalhadores, tá? Trabalhadores. Então, a força de todos os trabalhadores juntos tem que ser maior que a força de atrito máxima, tá? Quem é a força de todos os trabalhadores? É o número de trabalhadores vezes a força de cada trabalhador, tá? Isso aqui tem que ser maior
que é a força de atrito máxima. Como é que calcula a força de atrito máxima? Coeficiente de atrito estático vezes A normal. O número de trabalhadores eu quero achar. A força que cada trabalhador exerce está ali, ó, 200 newtons. Isso aqui tem que ser maior que o coeficiente de atrito estático. Ele fala que o estático é meio, né? Vezes a normal. Só que a normal, como não tem aceleração na vertical, né? A normal tem a mesma intensidade do peso, tá? Então, mas a normal tem a mesma intensidade do peso, e o peso a gente calcula como sendo m vezes g, certo? Tá, então vai ser a massa da caixa, 200 vezes o g, que vale 10, certo? Então, olha que gostoso, a gente vem, tão gostoso quando acontece numa prova, né? A gente cancela esse 200 aqui com esse 200 aqui. Então, o número de trabalhadores tem que ser maior que meio vezes 10, tem que ser maior que 5, tá? Portanto, o N tem que ser maior que 5. Não dá para ser trabalhador, só trabalhador é o número inteiro, não dá para pegar metade trabalhador, né? Então, portanto, o número de trabalhadores, né? 6 trabalhadores. Então, a gente vai precisar no mínimo 6. Portanto, é a alternativa D. Matamos o exercício. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando eu pensei para fazer esse exercício, eu pensei em calcular a força de atrito pensando no atrito dinâmico. Aí Certo. eu calculei a força do atrito dinâmico, que deu 600, né? E aí eu pensei, porque ele fala que depois que eles colocam a caixa em movimento, os trabalhadores deslocam com velocidade constante. Aí eu pensei, já que depois que está em movimento a velocidade é constante, então a força resultante vai ser zero. Certo. Aí eu tinha pensado que essa força de atrito dinâmico seria igual à força que os trabalhadores faziam, sabe? E aí você achou 3 trabalhadores. Aí achei três pessoas. Isso. É, só que, veja, a pergunta não é para manter em movimento, né? A pergunta é para colocar em movimento. Ah, entendi. Sacou? Perfeito, então. Se ele tivesse perguntado para manter em movimento, né? A caixa entrou em movimento, qual é o número de trabalhadores para manter em movimento? Aí seria exatamente quanto que você fez, tá? Mas a pergunta é para colocar em movimento. Então, para colocar em movimento, tem que superar a força de atrito máxima. Por isso que a gente usa o coeficiente de atrito estático e não dinâmico. Beleza? Entendi, foi um erro de interpretação, meu. Obrigada. Imagina. É, o maldito português, né? Na verdade, gente, o que eu sempre falo, né? Esses aqui de conhecimento geral, até que nem tanto, né? Mas os de conhecimento específico, as provas dissertativas, né? O grande, vamos dizer assim, a grande dificuldade que os alunos encontram é entender o texto, né? Porque fazer a conta normalmente a gente sabe fazer, né? Então é entender o que é para ser feito. E aí é isso, né? E aí como é que a gente trabalha isso, né? Como é que eu desenvolvo, entender o que ele está pedindo no texto? Fazendo exercício, não tem outro jeito, né? Você tem que fazer bastante exercício. Por isso, é importante pegar as provas dos anos anteriores e pegar a revisão do Física Resolve. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Próxima questãozinha aqui, ó. Uma partícula de massa é de velocidade módulo v, paralela ao eixo x, choca-se com uma outra de massa 3 mão de velocidade módulo v também paralela ao eixo y. Peraí, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um eixo xy aqui para a gente entender a bagaça, tá? Então, um eixo y e aqui um eixo x. Um eixo y e um eixo x. Aí a gente tem uma partícula de massa m e módulo v paralela ao eixo x. Bom, falou paralela, não falou sentido, né? Eu vou considerar que é o mesmo sentido do eixo x, tá? Então tem uma partícula aqui de massa m
paralela e no mesmo sentido, tá? E aqui de velocidade v. E aí eu tenho uma outra de 3m, e elas vão colidir, né? Tá. Então, uma outra aqui, vou colocar outra aqui, vou colocar de roxinho. Vai colidir aqui, ó. Ela tá vindo aqui para cima. Aqui, ó, para cima. Velocidade v. E essa aqui tem 3m. Tá? Então, uma é m. E tem velocidade. A vermelhinha é m. E tá andando com velocidade v. A roxinha é 3m. E está andando com velocidade v também. E do jeito que ele fala aí no texto, então, elas estão perpendiculares entre si, né? Porque uma está em x, outra está em y. No choque, então ocorre a colisão aqui, ó, no choque, as partículas se fundem formando um único corpo. Então, se vai formar um corpo só, de que massa, né? Uma massa de um era 3m, na outra era m, então somou os dois, vai ser um corpinho de massa 4m, que tem velocidade dado por... Então tá. Então o que a gente vai fazer aqui? É um exercício de colisão bidimensional, tá? Então o que acontece numa colisão bidimensional? A conservação da quantidade de movimento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as massinhas bem juntinhas aqui, ó, como se estivessem batendo aqui. E aí o que vai acontecer? Eu tenho uma quantidade de movimento vertical para cima e uma horizontal para a direita, tá? Lembra que quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, tá? Então, vamos chamar de Q1, a vermelhinha, é m vezes v. Estou colocando primeiro a fórmula, é m vezes v. A quantidade de movimento da bolinha 1, a vermelhinha é 1, né? É emão vezes v. Fórmula que é m vezes v da bolinha roxa, que eu vou chamar 2, é 3m vezes v. Tá. Bom, a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, tá? Então vamos reescrever os vetores aqui, ó. No início, a gente tem um vetor aqui, ó, vertical para cima, que é o vetor, o roxinho é o 2, né? É o vetor Q2 aqui. E o vetor Q1, vermelhinho, tá para cá. Q1. Bom, aí eu vou somar os dois vetores, né? Para achar qual é a quantidade de movimento total inicial, tá? Então, vamos fazer método do paralelogramo, traço paralelas. E aí a quantidade de movimento total vai me dar esse vetor aqui, né? Esse é o Q total inicial. Tá? Vamos achar o módulo dele. Então, não formou um triângulo retângulo, né? E eu quero achar a hipotenusa, tá? Então, o Q inicial ao quadrado é o Q1 ao quadrado mais o Q2 ao quadrado. Então, a quantidade de movimento total inicial ao quadrado é o Q1, que é m vezes v, ao quadrado, mais o módulo do Q2, que é 3m, vezes v ao quadrado, tá? Então, a quantidade de movimento inicial ao quadrado vai dar m ao quadrado, v ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9, m ao quadrado, v ao quadrado. Então, a quantidade de movimento inicial ao quadrado vai dar 9m quadrado, v quadrado, mais 1m quadrado, v quadrado, dá 10 m quadrado, v quadrado, tá? Então, a quantidade de movimento inicial, bota a raiz dessa bagaça, vai ser mv
raiz de 10. Certo? Essa é a quantidade de movimento inicial do sistema. E aí o que a gente faz? A gente aplica a conservação da quantidade de movimento, tá? Então, pela conservação da quantidade de movimento. Então, o que diz a quantidade de movimento? O Q inicial, o Q final são iguais, tá? Então, pela quantidade de movimento, qual é a quantidade de movimento inicial? Essa aqui, ó. Né? Então, pela conservação, eu sei que a quantidade de movimento final, esse vetor, é igual ao vetor quantidade de movimento inicial. Quem que é a quantidade de movimento inicial? É esse vetor aqui. Então, a quantidade de movimento final é o mesmo vetor. Tá bom? E aí, quem que é o mesmo vetor? Vai ter a mesma direção, o mesmo tamanho e o mesmo sentido. Esse aqui é o Q final. Certo? E em módulo, o tamanho desse vetor Q final aqui, ó, o Q final e o Q inicial são iguais, é o mesmo vetor, tá? É a conservação. Então, o Q final tem o mesmo tamanho do Q inicial, tá? Em módulo temos. Então, vou escrever aqui. Em módulo. Em módulo. Então, o Q final é igual esse Q inicial aqui, ó. MV raiz de 10. Tá? Mas quem que é o Q final? As duas bolinhas não ficaram juntas, formando uma bolinha de massa 3m mais m, uma bolinha de massa 4m. Certo ou não? Então dá para achar a velocidade? Então quem que é o Q final? É a massa, 4m, vezes a velocidade final, que é a pergunta, tá? Então a quantidade de movimento final é a massa total do sistema, 4m, vezes a velocidade final. Isso aqui vai ser igual a m, v, raiz de 10. Aí a gente cancela aqui o emão com o emão. E, finalmente, nós temos que v' é igual a raiz de 10. É raiz de 10 sobre 4. Né? Aí o 4 eu vou botar dentro da raiz aqui, tá? Então, se embaixo estava 4 fora, dentro eu tenho que elevar ao quadrado, então vai ficar 16. Certo? Então, finalmente, o v' vai dar 10 sobre 16. Divide por 2 em cima e embaixo. 10 por 2 dá 5. 16 por 2 dá 8. 5 sobre 8, raiz disso tudo, vezes a velocidade v. Essa é a velocidade final do blocão de massa 4m, tá? Que dá, portanto, a alternativa C de chuchuzinho. Tudo bem, gente? Então, veja, não é um exercício simples também, tá? É um exercício de colisão em 2 dimensões, tá? Então, a gente achou a quantidade de movimento inicial do sistema fazendo a soma vetorial. Eu calculei a quantidade de movimento primeiro dessa massa m, velocidade v, quantidade de movimento que eu chamei de Q1, tá? Depois eu calculei aqui do roxinho, que é 3m vezes v, Q2. Depois eu fiz o paralelogramo para achar o resultante. Aí achei o módulo da quantidade de movimento inicial. Mas pela conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial e final é igual, tá? Então o vetor Q final é igual ao vetor Q inicial. E se os vetores são iguais, os módulos são iguais também, tá? Então módulo do Q final é igual ao módulo do Q inicial que eu achei aqui, mv raiz de 10. Quem que é o Q final? É a massa final, que é 4 emão, vezes a velocidade final, que é a pergunta, tá? Aí passei para lá dividindo e botei o 4 para dentro da raiz. Aí a gente chegou Ô, na resposta. professor, Pois não. uma pergunta, como que eu faria pra saber, tipo, eu cheguei nesse resultado, mas como eu faria pra saber desenhando pra qual direção o corpinho iria?
Então eu não sei, porque ele não falou pra mim qual é o sentido, né? Ah, tá. Aí só se ele tivesse dado sentido, aí com base nos sinais eu orientava o movimento e descobria? É, porque se ele perguntar para onde é por exemplo, é bem comum isso em, sei lá, provas de FUVEST, primeira fase, né? As provas mais antigas, não as de hoje. Ele perguntar como é que é o vetor, né? Qual que é a direção e o sentido do vetor. Mas aí eu preciso ter o sentido. Aqui eu considerei que esse cara aqui estava indo no mesmo sentido do eixo X. Ele podia estar indo para o sentido oposto, né? E aqui o roxinho, eu considerei que ele está indo no mesmo sentido do eixo Y. Ele podia estar indo para baixo. Aí ele não falou, tá? Então, se ele não falou, não dá para a gente saber. Então, ele teria que falar para mim para eu poder achar o vetor resultante. Beleza? Perfeito. Obrigada, prof. Imagina. Muito bem. Prof, Sua terceira. Dúvidas? sim. Fala. Não, tipo, eu fiz o exercício, tipo, igual, só que de um outro jeito, sabe? Sei. E aí deu o mesmo resultado. Tipo, a mesma coisa, só que aí eu coloquei, tipo, direto a conservação da quantidade de movimento na horizontal e depois na vertical. E aí peguei, tipo, o V final X e o V final Y, e aí fiz o quadrado. Perfeito. Pode também, né? Pode, você fez pelas componentes. Sim. Você usou as componentes do vetor quantidade de movimento. Perfeito. Dá certinho. Funciona. Tá, obrigada. Imagina. Próximo exercício. Exercício número 4. Gravitação. Olha lá. Considere a representação do sistema solar em que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol. De acordo com a terceira lei de Kepler, período ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é uma constante, em que T e R são, respectivamente, o período e o raio médio da órbita, e K é uma constante. Um dos planetas do Sistema Solar que possuem um ano com menos de 365 dias é... Muito bem, tá? Então é uma questãozinha bem conceitual de gravitação, tá? Então o que a gente sabe? Terceira lei de Kepler, olha lá. Na terceira lei de Kepler, aqui ó, terceira lei de Kepler. A gente sabe que o período ao quadrado, lembra que período é o tempo para dar uma volta completa, né? Então, o período ao quadrado, o tempo para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol, é proporcional ao raio médio da sua órbita ao cubo, tá? Ou seja, quem tem período menor que 365 dias, período menor, quem tem período de 365 dias, né? O período de 365 dias é um ano, né? Um ano. Quem é que dá uma volta completa em torno do Sol em um ano? A Terra que faz isso, né? Então, isso aqui é a Terra, é o período da Terra. Tá. Se eu quero um período menor que 365 dias, ou seja, período menor que um ano terrestre, eu tenho que pegar quem tiver olha pela formulinha, né? Período menor implicará raio da órbita menor, tá? Então, a Terra tá aqui, ó. A Terra tá aqui, ó. Ela dá uma volta completa em torno do Sol em 365 dias, tá? Que é um ano. E aí, o raio da órbita pega lá do centro do Sol ao centro da Terra. Esse é o raio da órbita, tá? Bom, então, segundo a terceira lei de Kepler, né? Período menor que 365 dias, quem tem 365 dias é a Terra, então implica num raio de órbita menor que o raio que a Terra orbita ao redor do Sol. Eu tenho que pegar um desses dois planetas aqui, ó. É um desses dois a resposta. Por quê? O raio de Mercúrio vai ser esse aqui, ó, né? E o raio de Vênus vai ser esse aqui. Ambos vão ser menor, tá? Então esse aqui é o raio da Terra. Aqui seria o raio da órbita de Mercúrio. E aqui seria o raio da órbita de Vênus, tá? Então, resposta, ou é Mercúrio ou é Vênus. Olha lá na alternativa,
Mercúrio e Vênus, só tem Vênus. Não tem Mercúrio, graças a Deus. Então, é alternativa D, tá? Então, o que diz a terceira lei de Kepler? Os planetas que estão mais perto do Sol, eles dão uma volta completa em torno do Sol num tempo menor. Os planetas mais distantes do Sol dão uma volta completa em torno do Sol num tempo maior, tá? A gente mora no planeta Terra, tá? Uma volta completa em torno do Sol é um ano, tá? Então, os planetas que estão numa órbita, um raio de órbita maior que o raio de órbita da Terra ao redor do Sol, né, que são os planetas mais distantes do Sol a partir da Terra, né, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm um período de translação maior que um ano terrestre, tá? Então é só analisar a formulinha, você chega na resposta. Resposta alternativa D. Beleza, gente? Exercíciozinho bacana, conceitual de gravitação, tá? Próximo exercício, acompanha. Em um recipiente de paredes adiabáticas, o que é adiabática, hein? Adiabática é que não permite troca de calor, tá? Então, o recipiente, ele não permite troca de calor entre o que está dentro e o que está fora. Ou seja, ele estava falando para nós que o recipiente isola 100%, tá? De capacidade térmica desprezível, quer dizer que o recipiente não entra na conta, tá? Quando ele dá a capacidade térmica do recipiente, eu tenho que levar o recipiente na minha continha, tem que levar em conta também, tá? Mas nesse caso não, o recipiente não entra. Então só vou fazer a continha com as coisas que estão dentro do recipiente. Então são 120 gramas de água a 50 graus, e aí você coloca 36 gramas de gelo a zero. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. No equilíbrio térmico, o recipiente possuirá... Então veja, a gente está colocando aqui, ó, né? Vamos fazer o desenho para visualizar a situação, tá? Então eu tenho um recipiente de paredes adiabáticas, né? Lá dentro tem água. São 120 gramas de água na temperatura de 50 graus Celsius. E aí a gente vai lá e coloca gelo. Gelo. 36 gramas de gelo. Os bloquinhos de gelo aqui, ó. Né? Então, 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius. E aí, a temperatura do gelo é 0, a temperatura da água é 50. Tem diferença entre as temperaturas ou as temperaturas são iguais? Tem diferença. Então vai haver troca de calor, né? Lembra, calor e energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura. Vai haver passagem de calor da água, que é o quente, para o gelo, que é o frio, tá? Então o gelo vai receber calor da água. Primeiro passo. Bom, se eu estou misturando algo a 0 com algo a 50, temperatura de equilíbrio tem que dar entre 0 e 50, né? Podendo incluir o 0, tá? Aí olha as alternativas, veja se eu posso eliminar alguma absurda. Por exemplo, abaixo de 0 ou acima de 50, né? Não tem nenhuma abaixo de 0 e nenhuma acima de 50, tá? Então, não dá para eliminar, não tem nenhuma alternativa absurda. Então, a gente vai ter que fazer a conta. Então, primeiro passo, o gelo está a 0, só que ele é gelo, não é água, né? Ele é gelo, sólido. E o gelo vai receber calor da água. Ao receber calor, ele vai fundir, ele vai derreter, tá? Então, vamos calcular quanto de calor que ele precisa para fundir. Calor para fundir todo o gelo. Todo o gelo. Então, por enquanto, eu não sei se todo o gelo funde, tá? Mas eu vou calcular qual é a quantidade de calor para fundir o gelo. Bom, fusão, mudança de estado, que mole. A massa do gelo é 36. O calor latente de fusão do gelo é 80. Tá, a quantidade de calor para fundir o gelo vai ser 36 vezes 80. 36 vezes 80 dá 2.880. Então precisa de 2.880 calorias para fundir todo o gelo. Beleza? Tá. Quem é que vai fornecer calor para o gelo fundir? A água. Não tem outro, né?
E a água, o máximo calor que ela pode ceder é quando ela resfriar até zero, tá? Então eu vou calcular o calor que ela pode ceder, o máximo calor que ela pode ceder, tá? Calor que a água cede quando resfria até 0 graus Celsius. Eu não sei se ela desce até zero, tá? Mas caso ela desça até zero, qual é a quantidade de calor que ela vai ceder? Vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular a quantidade de calor usando que macete? A massa da água é 120, o calor específico da água é 1, e eu vou resfriar ela até zero. Então a temperatura final é zero, menos a inicial, que é 50. Então, ela pode ceder, o menos está dizendo que ela vai ceder, 120 vezes 50. 6.000 calorias. Então, o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo um negócio chamado balanço energético, tá? Para saber se a temperatura de equilíbrio vai ser a zero ou vai ser acima de zero. Então, eu estou misturando a água a 50 com o gelo está a zero. A água é o quente, o gelo é o frio, a água vai ceder calor para o gelo. O quanto que o gelo precisa para fundir por completo? 2.880. Qual o máximo calor que a água pode ceder para o gelo? Se ela resfriar até zero, né, sem mudar de estado, é 6.000. Tá? Concorda aqui, em módulo, tira o sinal aqui, ó. O menos está dizendo que ela vai ceder, tá? Mas em módulo, 6.000 não é maior que 2.280, né? Então a água ela consegue ceder todo o calor que o gelo precisa para fundir, tá? E ainda sobra um tanto, certo? Então o que eu concluo? Que a temperatura de equilíbrio é acima de zero, tá? Então vamos escrever isso para ficar claro. Olha lá. Como módulo, aliás, vamos fazer assim, como módulo de menos 6.000 é maior que 2.880, o gelo funde por completo e a temperatura de equilíbrio. Se o gelo funde por completo, eu só vou ter água, né? Líquida. Então a temperatura vai ser acima de zero. Temperatura de equilíbrio será acima de 0 graus Celsius. Então com essas continhas que eu fiz, não pode ser a zero, não pode ser a zero, não pode ser a zero, tá? Então eu já eliminei a A, já eliminei a C e já eliminei a D. Então, se a temperatura de equilíbrio é acima de zero, aí eu vou lá e monto o gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Temperatura por calor. Temperatura em graus Celsius pelo calor trocado. Então, o que a gente tem? A água está a 50, o gelo está a zero e a temperatura de equilíbrio eu acabei de descobrir que ela é acima de zero, tá? Então, todo mundo vai chegar nessa temperatura de equilíbrio. E aí, o que aconteceu com o gelo? O gelo funde. Olha lá. O gelo funde. Quando ele funde, mudança de estado, temperatura constante, é uma substância pura. Substâncias puras, quando mudam de estado, não varia a temperatura, então durante a fusão, temperatura constante. Fundiu, virou água. A água, que antes era gelo, vai ser aquecida até a temperatura de equilíbrio, tá? Então aqui é a água que antes era gelo. E a água que estava a 50 graus Celsius, essa resfria direto até a temperatura de equilíbrio, tá? Essa daí ela resfria direto. Vou chamar de água quente aqui, tá? A água que estava
a 50 graus. Então, quantos segmentos de reta que nós temos no gráfico, né? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Quantas quantidades de calor a gente vai ter? 3. Soma tudo igual a zero. Por que eu posso somar tudo igual a zero? Porque o sistema está termicamente isolado. Quando o sistema estiver termicamente isolado, eu somo todas as quantidades de calor igual a zero, tá? Porque uns corpos vão ceder calor, outros corpos vão receber. Como o sistema está isolado, o que um cede é exatamente igual ao que o outro recebe. Quem cede é negativo, quem recebe é positivo, na hora que eu somar isso tudo dá zero, tá? Então, toda vez que eu perceber que o sistema está termicamente isolado, eu vou somar os Qs igual a zero. O Q1 eu já calculei, é a quantidade de calor da fusão. Tá lá, é o 2000, não vou calcular de novo, 280. O Q2, o que é? O aquecimento da água, que antes era gelo, tá? Então, vou fazer um macete aqui. Qual é a massa da água, que antes era gelo? Eu tinha 36 gramas de gelo, né? 36 gramas de gelo, o gelo fundiu, virou água. Mas a massa é a mesma. Então, 36 gramas é o M. O calor específico agora é o da água, que agora é a água líquida, 1. E a variação de temperatura do trecho. Está indo a temperatura de 0 até a temperatura de equilíbrio, θE. Então, a variação é a final, θE, menos a inicial, 0. E o Q3 é o resfriamento da água, que estava a 50, até a temperatura de equilíbrio. Então, que macete para essa água aqui? A massa dela é 120. O calor específico da água é 1. A variação temperatura, a temperatura final de equilíbrio, menos inicial, 50. Igual a 0. Agora é só fazer conta, né? Vai ficar 2.880. Aí distribui aqui, né? 36 vezes θE, temperatura de equilíbrio, mais 120 θE, né? Estou distribuindo aqui, e vezes 120 vezes menos 50, menos 120 vezes 50, dá 6.000, né? 6.000. Igual a 0. Então ficou 120 mais 36, 156, né? 156. θE vai ser menos 6.000 mais 2.880, menos 3.120, passa para o outro lado, fica positivo, 3.120. Finalmente, a temperatura de equilíbrio, 3.120 dividido por 156, 20 graus Celsius. Então, vai estar todo mundo a água líquida a 20 graus Celsius. Qual é a massa que eu tinha antes de gelo? 36. Esses 36 gramas de gelo viraram água, né? E quanto que eu tinha de água? Então, eu tinha 120 de água, que continuou sendo água, e 36 de gelo, que viraram água. Então, 120 mais 36, 156, tá? Então, a gente tem 156 gramas de água, né? Nessa temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então, resposta alternativa B, 156 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius. Gente, aqui eu fiz o balanço energético porque tem exercício que não sai direto, tá? Esse exercício aqui, você poderia falar, eu acho que a massa de água, como a massa de água, que embaçou aqui, ó. Aí. Como a massa de água 120 é bem maior que a massa de gelo, né? Eu posso supor, então essa massa de água, a água está a 50 graus, ela vai ter quantidade de calor suficiente para fundir todo o gelo, tá? Tá, você pode pensar isso e já chutar que a temperatura de equilíbrio é acima de 0 e já vai direto para cá, tá? Que já constrói o gráfico e já resolve. Agora, tem exercício que não dá para ver isso de cara, tá? E aí a gente tem que fazer esse passo a passo aqui, ó. Tem exercício que a gente não sabe, simplesmente não sabe o que vai dar no final. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, perguntas nesse exercício? Então,
exercíciozinho de calorimetria envolvendo mudança de estado, tá? Podemos seguir? Toca o barco. 6. Acompanha. Além da elevação do nível dos oceanos, o derretimento do gelo no Ártico tem como consequência a liberação de gás metano preso no gelo. Lançado na atmosfera, esse gás potencializa o efeito estufa e favorece o aquecimento global. Imagine uma bolha de 10 centímetros cúbicos desse gás se forme no fundo do lago a temperatura de menos 23 graus Celsius e a pressão de 5 atm. Considerando que o metano como um gás ideal, é correto dizer que o volume da bolha em centímetro cúbico, quando ela estiver ali ligeiramente abaixo da superfície, a uma temperatura de menos 13 e pressão de 1 atm, será? Bom, é um exercício de gases, né? Então vamos colocar os dados aqui, ó. Volume inicial da bolha, 10 centímetros cúbicos. Né? Tá lá embaixo numa temperatura de menos 23 graus Celsius e numa pressão inicial de 5 atm. Aí ele quer o volume final da bolha na temperatura final de menos 13 graus Celsius e na pressão final de 1 atm. Tá. Bom, exercício de gases. A primeira coisa que a gente faz exercício de gases é passar as temperaturas para Kelvin, tá? Como é que a gente passa para Kelvin? Indicação na Kelvin é a da Celsius mais 273, certo? Indicação da Celsius mais 273. Então vai, menos 23 graus Celsius mais 273 vai dar 250 kelvins. Então, temperatura inicial, 250 kelvins. Menos 13 graus Celsius mais 273, 260 Kelvin. Tá, aí o gás, ele fala que está preso, o gás está confinado, né? Na bolha eu posso usar a lei geral. Lei geral dos gases ideais. Que é a famosa formulinha dos dois pivetes. Pivete 1, pivete 2. Formulinha dos dois pivetes. Ai, mas professor, isso aqui, professor de química falava pivete pivotó. Mas na física é pivetes, tá? Pivete 1, pivete 2. Formulinha dos dois pivetes. Aí o P1 é 5, o V1 é 10 e a temperatura T1 é 250. O P2 é 1, o V2 é a pergunta e a temperatura T2 é 260. Certo? Então, o V2 vai nos dar, dá para cancelar aqui essa bolinha, com essa bolinha. Em cima aqui vai ficar 5 vezes 10, 50. 5 vezes 10, 50. Por 25 dá 2. Né? Então, a V2 é 2 vezes 26. 52. Então, o volume V2 vai dar 52. O quê? Centímetros cúbicos. Muito bom, hein? A alternativa C de chuchuzinho. Beleza? A questãozinha clássica de gases, né? Varia a pressão, varia o volume, varia a temperatura, tá? Tá variando as três grandezas, a gente usa a lei geral PVT1, PVT2. Fácil, tamo junto. Suave na nave. Perguntas, dúvidas, comentários, traumas, problemas de infância. Podemos seguir. Essa foi a meia dúzia, né? Vamos lá. Questão número 7. Acompanha. Um corpo preso a uma mola oscila sem atrito sobre uma superfície, sobre um eixo horizontal, e seu movimento é registrado por uma fita de papel que se move verticalmente com a velocidade de 10 cm por segundo.
Um trecho da fita que traz impresso um quadriculado de linhas pontilhadas separadas por 1 centímetro apresenta a curva mostrada na figura. A amplitude e o período de oscilação do corpo são, respectivamente... Bom, o que é amplitude, né? É a distância da crista até a linha média ou do vale até a linha média. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a linha média. A linha média vai cortar a onda no meio, por isso que chama linha média. Pega a sua reguinha aí, ó, e traça a linha média. E aí o cara colocou a ondinha na vertical, sem problema. Né? Então da crista até a linha média. Essa medida aqui, ó, é a amplitude. Que é igual, né, do vale até a linha média, tá? Então, essa medida aqui é a amplitude de oscilação, tá? E aí, meus amores, vamos lá. Ele falou que cada quadradinho é 1 centímetro, né? Então, são 3 centímetros, tá? A amplitude vale 3 centímetros. Então, já elimina a A, já elimina a B e a C. Estamos entre a D e a E. Bom, outra coisa que a gente consegue identificar, como ele deu um quadriculado e cada quadradinho vale 1 centímetro, centímetro é comprimento, né? Então, a gente consegue achar o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas. De uma crista a outra, eu consigo achar o comprimento de onda. Lambda. Então, da figura, a gente tira o lambda. Conta aqui comigo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. Beleza? Então, como cada quadradinho vale 1 centímetro, centímetro é comprimento, a gente consegue achar o comprimento de onda. Se ele falasse para mim que cada quadradinho é 1 segundo, aí segundo é tempo. Aí eu conseguiria achar o tempo de uma oscilação, que seria o período, tá? Como é comprimento, eu consigo achar o comprimento de uma oscilação, que é o comprimento de onda. Aí vamos lá pela relação fundamental. Relação fundamental da ondulatória. É o famoso Wallenberg ferida, né? V é lambda vezes F. A velocidade é 10 centímetros por segundo, o lambda é 8. Peraí, eu não quero a frequência, eu quero o período. Então eu não vou achar a frequência para depois achar o período. Eu vou achar o período direto, tá? Então eu vou fazer V é lambda sobre o período. O V é 10, o lambda é 8, aí eu vou achar o período. Então o período é 8 sobre 10, 0,8 segundos. Não preciso achar a frequência para depois achar o período. Acho o período direto, né? 3 centímetros, 0,8 segundos. Alternativa E, matamos o exercício. Bem batidinho de ondulatória. Tá acompanhando? Beleza? Muito bom. Vamos lá. Vamos pro próximo. Olha que exercício bacana aqui. Já pintou um desenho bonito aqui, ó. Vamos lá. As figuras mostram o logo do Física Resolve. Que beleza. Física Resolve. Visto de duas formas. Na figura 1 a olho nu e na figura 2 com auxílio de uma lente esférica. As medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, então a folha é o objeto, né? A distância do objeto para a lente é o P. Ele está falando para mim que o P vale 12. Isso aqui é o P, tá? O P vale 12 centímetros. E esse P é positivo porque o objeto é real. Pode-se afirmar que ela quem? A lente, né? Então tá bom. Então o que a gente tem aqui, ó? O tamanho da letra a olho nu é o 8. Perdão, 8 não é 4, né? Então, esse cara aqui é o objeto, tá? E através da lente
É o I, a imagem, tá? Então, o que que eu vou? O que que eu quero saber? Qual é a lente e a distância focal? Então, eu tenho o O e o I, dá para eu achar o A, e tendo o A, o P, e eu quero o F. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A é igual a F sobre F menos P. Lembrando que essa formulinha aqui, ela é muito útil, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 formulinhas, né? Em espelhos esféricos e lentes esféricas. Na equação dos pontos conjugados, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O A, que é I sobre O, que é menos P' sobre P. E essa formulinha aqui. Aí você vai falar, professor, eu nunca vi essa terceira formulinha. Essa terceira formulinha, ela é a substituição da segunda na primeira, tá? Mas, às vezes, o professor não fala dessa terceira formulinha, né? Por quê? Porque tem o prejuízo de ter que se decorar mais uma fórmula. Mas vale a pena decorar essa formulinha aqui, porque ela é muito útil. A gente usa, assim, gigantescamente mais essa formulinha do que as outras duas, tá? Então, eu já fiz a estatística, dá mais ou menos 70%, tá? Ela é bem útil, vale a pena decorar, tá? Então, essa terceira formulinha, ela é a substituição da segunda na primeira. Então, tá. Então, vou usar essa terceira formulinha. Quem que é o A? O A é I sobre O, né? Agora, presta atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com os sinais aqui, tá? Repara que o objeto está de pé, né? A letra está de pé e a imagem da letra está de pé também, tá? Então, o sinal do O e do I, eu vou colocar ambos positivos, tá? Eu estou considerando os dois acima do eixo principal. Então, no lugar do A, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o A como sendo I sobre o O. Então, A, quem que é o A? É o I sobre o O. Quem que é o I? 10 milímetros sobre o O, que é 4. Aí, meus amores, esse cara está em milímetro e esse cara está em centímetro. A rigor, eu não precisaria converter, tá? Por que não? Porque milímetro em cima com milímetro embaixo, cancela. E vai ficar adimensional aqui, tá? Aí, a unidade do F vai sair na mesma unidade do P. Mas, se você ficar em dúvida na hora da prova, então você transforma tudo para centímetro, tá? Não tem problema. Em vez de ser 4 milímetros, põe 0,4. Em vez de ser 10 milímetros, põe 1, que vai dar na mesma, tá? Então, não precisaria converter aqui, porque eu estou dividindo milímetro por milímetro, aqui vai ficar dimensional. O F eu quero achar. Sobre o F eu quero achar. E o P é 12. O P é positivo, tá? É 12. O menos, esse menos é da fórmula. Tudo bem? Então, 10 dividido por 4 dá 2,5, certo? E aí distribui. Então, vai ficar 2,5 vezes F. Isso aqui, ó. Isso aqui dá 2,5. Isso aqui dá 2,5. Aí eu estou distribuindo 2,5 vezes F, 2,5 F. 2,5 vezes menos 12 vai dar menos 12 vezes 2,5, 12 vezes 2,5, 30. Isso aqui é igual a F, certo? Então vai ficar 2,5 F. Esse F que está aqui passa para cá, fica negativo. E esse 30 que está negativo passa para lá, fica positivo, tá? Então ficou 1,5 F é 30. Então F é 30 dividido por 1,5. Vai dar 20. Esse F deu 20. 20 o quê? Centímetros, tá? O F sai na mesma unidade do P. O P eu coloquei em centímetros, esse cara sai em centímetros. Repare que o F deu positivo. E se o F deu positivo, tá escondidinho mais aqui, né? Se o F deu positivo, diz pra gente que a lente ela é convergente. Né? Dá pra ver que a lente é convergente, que é uma lupa isso aqui, né? Repara, o objeto está de pé, o escrito está de pé, a imagem do escrito está de pé. Os dois de pé, então a imagem é direita em relação ao objeto. Se a direita é virtual e o tamanho maior, a imagem é maior que o objeto. Virtual, direita e maior. Lupa.
Uma lupa. O que é uma lupa? Uma lente convergente quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Tá? Então, resposta, a lente convergente, distância focal 20 centímetros. Convergente, distância focal 20 centímetros, vai nos dar a alternativa D. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 9. Acompanha. Ô, professor, Pois não. no exercício 8 eu fiz a conta, né? Mas antes de fazer a conta, eu também acabei excluindo já as questões de lente divergente, porque eu pensei que como tá dando um zoom na imagem, estaria correto esse raciocínio ou nada a Perfeito. ver? Ah, Perfeito. tá bom, então. Tá dando um zoom e a É, porque eu, imagem... eu pensei em espelho côncavo, né? O espelho do dentista. E o espelho côncavo é semelhante com lente convergente, né? As Perfeito. propriedades. Tá. Então, vamos lá. Muito bom. Então, o espelho côncavo. Quando que você tem um espelho de dentista? Né? Quando o objeto está entre o foco e o vértice. E aí a imagem ela é virtual direita e maior. Tá? Aqui é a mesma coisa, mesmo tipo de imagem. Né? O objeto está de pé, a imagem também está de pé, os dois de pé, então a imagem ela tem a mesma orientação do objeto. Mesma orientação, a gente fala que ela é direita. Toda vez que a orientação é direita, a natureza é virtual. Então eu já sei que ela é direita, portanto virtual. Aí eu vou olhar para o tamanho. O tamanho da imagem é maior que o objeto. Virtual, direita e maior. Tá? E aí, se fosse espelho, estaria correta. Seria um espelho côncavo. Mas como é lente, é uma lente convergente. E obviamente aí você já elimina, né, as alternativas que tem a lente divergente. Tá? Essa lente aqui, a lente convergente, quando o objeto é entre o foco e o centro óptico, é uma lupa, que é o óculos de leitura, né? Já viu? O pessoal que passou dos 40 anos de idade, eles botam o óculos lá, a imagem do olho dele fica grandona. A presbiopia. A presbiopia corrige-se com lente convergente. A presbiopia e a hipermetropia, os dois corrigem-se com lente convergente. E aí você vê a imagem do olho do cara grandona, tá? E aí é lente convergente também. É o mesmo raciocínio. Perfeito, tá? Então, pelas características da imagem, eu posso eliminar, como a gente sabe as características da imagem, né? Aí a gente consegue eliminar a alternativa A e a B. Perfeito. Na hora da prova, né? Se tiver muito complexo a conta, você já elimina e já sobe a chance de você acertar o exercício. Perfeito. Vamos pro próximo? Vamos lá, 9. No circuito da figura a seguir, que foi construído com elementos ideais, quando a chave CH está aberta, o amperímetro indica a passagem da corrente elétrica de intensidade meio ampere. Então, essa chave aqui aberta, a corrente aqui que passa, bom, barrinha maior, polo positivo, barrinha menor, polo negativo. Se a chave aqui em cima está aberta, o ramo de cima não passa corrente, certo? Então a corrente que vem aqui, ó, faz isso aqui, ó, vem para cá, desce e vem para cá, tá? É essa corrente de meio ampere. Tá. Bom, então esquece essa parte aqui de cima porque está em circuito aberto, tá? Então com a chave, vamos redesenhar o circuito com a chave aberta. Chave aberta. Com a chave aberta, a gente tem exatamente o seguinte. O geradorzinho aqui. E aí a gente tem os dois resistores, né? O amperímetro. O amperímetro é ideal. Se ele é ideal, ele está lá só para medir a corrente, tá? Ele não interfere no circuito. A resistência do amperímetro ideal é nula, tá? Então, ele está lá só para medir a corrente. Então, ele não tem resistência nenhuma. Então, eu tenho um resistor aqui R3 e aqui o resistor R2, tá? Ele fala para nós que essa corrente aqui vale meio ampere. Essa corrente aqui, 0,5 amperes. Aí ele fala, fechando-se a chave, sendo a força eletromotriz 20 volts, então a bateria tem 20 volts, R1 40 ohms, R2 30. R2 é 30 ohms.
a nova leitura do amperímetro. Então, ó, com a chave aberta, eu consigo calcular o R3. Concorda? Né? Eu tenho o R2, eu vou achar o R3, eu tenho a corrente, eu tenho a DDP lá do gerador, tá? Então manda lá. U é igual a R vezes I, a DDP do gerador é 20. Os dois resistores estão em série, então eu somo a resistência. É 30 do R2 mais o R3 que eu vou achar, vezes a corrente que passa por eles, que é meio. 20 por meio dá 40. 40 é igual a 30 mais o R3. Então eu descobri que o R3 vale 10. Então, com a chave aberta, ele nos dá a condição de calcular o valor do R3, tá? Agora vamos lá e vamos fechar a chave. Chave fechada. Então, fechou a chave. Fecha-se a chave aqui. Fechou. E aí o que vai acontecer? Ele quer a nova leitura no perímetro, tá? Então, na hora que fechou a chave, vai vir uma corrente, um I total aqui, ó. Um I total. Chega aqui, vai se dividir, tá? Vai vir um I1 para cá e um I2 para cá. Passe 2 pelo resistor 3, passe 2 pelo amperímetro, passe 2 pelo resistor 2, segue 2 para cá, em cima passa I1 pelo resistor 1, segue I1 para cá, I1, chega aqui, nesse nó A, volta a ser I total. Tá. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos redesenhar o circuitinho, tá? Então o que a gente tem? A gente tem no ramo de cima. No ramo de cima eu tenho a resistência R1, que é... R1 é quanto? 40 ohms. E no ramo de baixo, eu tenho o R2 e o R3. O R2 vale 30 ohms e o R3 vale 10 ohms. Isso tudo aqui está conectado ao gerador. Bom, aí vamos resolver o circuito, tá? Esses dois aqui estão em série. Se esses dois aqui estão em série, eu posso somar. Então a resistência é equivalente aqui desses resistores. Eita! E as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. Então, ó, a resistência equivalente desses dois resistores, agora foi, vai ser 30 mais 10, 40 ohms. Que beleza. Então, redesenhando o circuitinho, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A gente vai ter um resistor em cima de 40. E aqui embaixo, eu troco o R2 e o R3 por outro de 40. E isso aqui está conectado ao gerador. Tá. Aí, esses dois agora estão associados em paralelo. Eles estão conectados entre os nós A e B. Estão entre os mesmos nós, estão em paralelo. Bom, e aí eles são iguais, né? Então, a resistência equivalente, eu posso usar R sobre N. Os dois são iguais a 40, são 2, então vai dar 20. Então, vai lá, redesenha, finalmente. O circuitinho vai ficar assim, né? Um resistor equivalente total de 20 ohms.
E aí a gente tem a força eletromotriz do gerador de 20 volts. Então, qual é a corrente total que sai aqui? Vamos lá. O gerador vai impor o sentido da corrente, do positivo para o negativo, vai passar uma corrente total aqui. Faz U é igual a R vezes I. O U é 20, o R total é 20. Vou achar esse I total. Então, o I total vai dar 1 ampere. Beleza, gente? Mas não é essa a pergunta, tá? A pergunta é a corrente que passa pelo amperímetro, né? Onde é que está o amperímetro? Ele está no ramo de baixo. Está aqui o amperímetro, ó. No ramo de baixo. Então, olha agora nesse desenho. Saiu o I total aqui do gerador. Esse I total a gente achou aqui, 1 ampere. Chega nesse nó B aqui, a corrente vai se dividir. Mas repara que o ramo de cima e o ramo de baixo têm a mesma resistência. Se o ramo de cima e o ramo de baixo têm a mesma resistência, a corrente vai se dividir igualzinho. Certo? Então veio 1 ampere, saiu 1 ampere do gerador, chegou no nó, dividiu, veio meio ampere para cá e meio ampere para lá, tá? Então vai passar meio ampere pelo amperímetro, passa meio ampere embaixo, passa meio ampere em cima, chega aqui no nó A, junta, meio com meio, volta a ser o I total de 1 ampere e volta lá para o gerador, tá? Então, portanto, a indicação a nova, né? Portanto, a nova indicação do amperímetro é meio ampere. Que é a indicação que ele tinha, que a gente tinha medido antes, tá? Antes era meio ampere, agora é meio ampere de novo. Não tem problema, tá? Mudou o circuito, aí, mas casou de dar o mesmo valor. Então, resposta alternativa B. Beleza? Sempre assim, tá, gente? Vai resolvendo o circuito, redesenha ele, tá? Resolver um trechinho, redesenha para ver o que está acontecendo. Podemos ir para a última. Tá suave, gente? Show de bola. E a última questão, eu botei uma fisiquinha moderna aqui, ó, no lance. Vamos lá. Estrelas supermassivas são capazes de fundir elementos até o ferro. No início do seu processo evolutivo, o núcleo das estrelas, que concentra 10% da sua massa... Espera aí. A massa do núcleo é 10% da massa da estrela. Atinge temperaturas suficientemente altas e gera energia por meio da fusão do hidrogênio em hélio. No entanto, somente 0,7% da massa do núcleo é transformada em energia. Então, ó, 0,7% da massa do núcleo vira energia. Sabendo que o produto da massa m pela velocidade da luz c ao quadrado corresponde à energia equivalente àquela quantidade de matéria, ou seja, E igual a mc ao quadrado, qual a ordem de grandeza da energia que 2 vezes 10 a 29 kg de massa de uma estrela, então a massa da estrela é 2 vezes 10 a 29 quilogramas. Pode gerar no início do seu processo evolutivo, tá? Dado velocidade da luz no vácuo,
3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, peraí. Basicamente, o que a gente vai usar é a equação de Einstein aqui, né? Conversão de massa em energia. E é mc ao quadrado, tá? Então, existe uma relação da massa e energia e vice-versa. Se eu tenho massa, posso converter ela em energia e vice-versa, tá? Bom, mas qual é a massa que vai virar energia? A massa que vira energia é 0%, 0,7% da massa do núcleo. Só que a massa do núcleo é 10% da massa da estrela, certo? Então vamos fazer o cálculo passo a passo aqui, ó. Então, ó, vem aqui, ó. Então a massa do núcleo, quem que ela é? 10% da massa da estrela. Então, é 0,1 vezes a massa da estrela. Quem que é a massa da estrela? Tá aqui, ó. 2 vezes 10 é 29. 2 vezes 10 a 29, né? Então, a gente tem que a massa do núcleo é 0,1 vezes 2 vezes 10 a 29, que dá 2 vezes 10 a 28 quilogramas. Tá, então essa é a massa do núcleo. Tá, é essa massa que vai virar energia? Não. A massa que vira energia é 0,7% da massa do núcleo, tá? Então, a massa que vai virar energia, que é o M que eu vou jogar aqui, tá? A massa que vai virar energia é 0,7% da massa do núcleo, que a gente acabou de achar, 2 vezes 10 a 28. Então, a massa que vai virar energia vai ser 0,7 sobre 100. Isso aqui vai ser 7 vezes 10 a menos 3, vezes 2, vezes 10 a... Aqui é 28, tá? 28. Então, a massa que vira energia, 2 vezes 7, 14. 10 a 28, com 10 a menos 3, 10 a 25 quilogramas. Então, essa é a massa que eu vou colocar na formulinha, tá? Então, finalmente, E é mc ao quadrado. Então, a energia eu quero achar. A massa é 14 vezes 10 a 25. C é 3 vezes 10 oitava. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai dar 14 vezes 10 elevado a 25. 3 ao quadrado é 9. 10 oitava ao quadrado. Expoente elevado a outro expoente, eu multiplico os expoentes, né? 2 vezes 8, 16. Essa energia vai dar 14 vezes 9. 14 vezes 9, 126. 126. 25 mais 16, 41. 10 elevado a 41. Finalmente, isso aqui, botando em notação científica, né? É 1,26 vezes 10 a 43 joules, né? Energia, Sistema Internacional, joules. Muito bem, meus amores, mas a pergunta é a ordem de grandeza, né? Olha lá, ele quer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima. Então, a ordem de grandeza vai ser... Bom, eu olho o número que está na frente do 10 elevado a 46, esse número aqui, ó, 1,26. Ele é menor que raiz de 10. Tá? Como ele é menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a 43. Então, essa é a resposta. Se o número que tivesse na frente da potência de 10 fosse maior que raiz de 10 é aproximadamente 3, quanto? Raiz de 10? 3,16. Se fosse maior que 3,16, aí eu somava 1 no expoente. Aí seria 10 elevado a 44, tá? Como o número que está na frente da potência de 10
é menor que raiz de 10, é menor que 3,16, então é a própria potência de 10, 10 elevado a 43, que nos dá a alternativa C. De finalmente acabamos o simuladinho, né? Simuladinho esse, né? Que o compilado do que tem caído na prova da FAMERP nos últimos anos. Beleza, meus amores?